Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal de Faro, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Vereadores e Vereadoras, Excelentíssimos Membros da Assembleia Municipal, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Presidentes de Junta, Excelentíssimos Representantes da Autoridade de Entidades Sociais, Excelentíssimos convidados e convidadas, caros cidadãos e cidadãs e todos os que nos escutam. Obrigado pela vossa presença. Ao comemorar mais um aniversário da Revolução de 25 de Abril, aproveito para fazer um balanço dos passos dados neste período de um ano na prossecução destes objetivos e dos problemas que enfrentamos para a sua concretização. No ano passado, salientei aqui a luta pelo pão, paz e a liberdade. Escolher estas palavras de ordem da época, pois refletem alguns dos principais progressos do pós-25 de Abril, mas considerei estarem em perigo e necessitarem da nossa atenção. Pretendo agora começar por fazer um balanço do que sucedeu. Neste ano a situação não melhorou. O pão. Falei o ano passado do problema da inflação crescente que ia retirar rendimento às pessoas. A inflação continua a crescer, continua a corroer a vida de quem trabalha e atingiu níveis bastante elevados, sendo dificilmente compensada pelas atualizações salariais. Atualmente, o índice global está já a diminuir, mas a inflação mantém-se elevada nos bens alimentares, que mais pesam no cabaz de compras chamadas as mais pobres. E ainda é cedo para vermos os resultados das recentes medidas governamentais. O combate à inflação não é da competência dos municípios, porém estes também são agentes económicos. O escandaloso aumento do preço da água no nosso concelho, da responsabilidade da Fagar, uma empresa privada detida maioritariamente pelo nosso município, é um reflexo da situação atual. Muito bem esteve esta Assembleia Municipal ao recomendar ao Executivo que anulasse esse aumento. Aguardamos o desfecho dessa recomendação. Senão, ficamos a pão e água. Reafirmo aqui o que de então disse. Se não tomarmos medidas para evitar o empobrecimento de uma parte importante da nossa população, estamos a criar um campo fértil ao crescimento de correntes antidemocráticas e a pôr em perigo a liberdade então conquistada. A paz. A paz é outra das conquistas alcançadas em 25 de Abril. Fizemos a paz. Estávamos em guerra e conseguimos. Não foi uma paz justa, não foi uma paz, foi a paz possível. Foi aquilo que conseguimos fazer. Tivemos problemas, tivemos os retornados, mas conseguimos a paz. A continuação da guerra da Ucrânia, com centenas de milhares de mortes de cada lado, vem-nos mostrar que a paz não é uma situação garantida. E muito bem teve esta Assembleia Municipal ao aprovar uma moção a pedir a paz neste conflito. Neste ano que decorreu, porém, as tensões das várias potências mundiais têm vindo a agudizar-se. Neste período assistimos a um recrudescer de manobras militares em vários pontos do globo. Manobras cada vez mais realistas, usando fogo real e envolvendo exercícios próprios de desembarque. A corrida aos armamentos cada vez mais sofisticados intensificou-se a um ritmo acelerado. Os orçamentos de defesa crescem em todo o mundo para valores inimagináveis em anos recentes. Já não se fala em 2%, já vamos aumentar muito mais que isso. Tenho presente um poema de Bertolt Brecht sobre o Manual da Guerra Alemão, premonitório da Segunda Guerra Mundial, que começa assim. Dizia o pintor, quanto mais canhões houver, mais duradoura será a paz. O passado mostrou que não foi assim. A liberdade, conquistada em 25 de Abril, não está de momento em causa. Melhor ou pior, as instituições vão funcionando. Comunistas a dizer umas coisas ou dizer outras, não interessa. Porém, como então referido, citando na música de Sérgio Godinho, só há liberdade a sério quando houver a paz, o pão, a habitação, saúde e educação. Só há liberdade a sério quando houver. A nossa liberdade está dependente do modo como o Estado resolve os problemas da população. Um Estado que não resolve os nossos problemas põe em causa a nossa liberdade e favorece o crescimento de correntes autocráticas. A insatisfação das populações cria uma crescente polarização social, que torna o debate de ideias e propostas cada vez mais difícil. Substitui-se o debate político por ataques pessoais e assim destruindo a democracia que sustenta a nossa liberdade. Já aqui abordei a paz e o pão. Dentre os tantos requisitos referidos nesta canção, aproveito para abordar o problema da habitação, sem me desprezar a educação e saúde, que também são muito importantes. O problema da habitação é um problema candente no nosso concelho. A sua solução não é fácil. Para termos uma ideia da situação atual, basta notar que já se pede um salário mínimo pelo aluguer de um T1. Faro é um dos concelhos do país onde a habitação é mais cara. Os preços da habitação de Faro comparam-se a muitas cidades europeias. Com os atuais custos do alojamento,
dificilmente conseguiremos fixar os estudantes e técnicos que tanto necessitamos para o nosso desenvolvimento. Nos anos que seguiram ao 25 de Abril, Faro e todo o Algarve foi palco de um pujante movimento cooperativo habitacional que resolveu muitos problemas de alojamento então existentes. Mas, como dizia Camões, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. E hoje o espírito de solidariedade que se desenvolveu nos anos a seguir ao 25 de Abril e alimentou esse movimento foi substituído por um crescente individualismo. Cada um resolve o seu problema. E o movimento cooperativo está praticamente paralisado. Como referi, o problema do alojamento não é simples de resolver. E a sua resolução tem uma forte componente municipal, apesar de ter nacional. A Câmara tem um plano de habitação e recentemente apresentou publicamente o início de 49 alojamentos como sendo uma solução para o problema. Se não me engano, são alojamentos prometidos há mais de 10 anos. Faro está muito longe de resolver o problema da habitação e temos que pensar como é que o vamos fazer. Como é que o vamos fazer? Espero que esta Assembleia e o Executivo encarem este problema com a atenção que necessita e saibamos apresentar soluções para ele. Caros cidadãos e cidadãs, não vos tomo mais tempo. O 25 de Abril de 64, que hoje comemoramos, foi uma fonte de alegria e de esperança. Muitas das promessas de Abril foram concretizadas e outras ainda estão por cumprir. Mesmo aquelas que julgamos concretizadas voltam a preocupar-nos. Sabemos ser herdeiros desta esperança e defender os seus ideais. Viva o 25 de Abril!